né, rapaz? Não deu porque... Ó, gente, estamos de volta aqui com o nosso Mais Saudável. Eu tô dando muita risada, sabe por quê? Porque a gente conversando aqui, o doutor falou o seguinte: Cissa, será que quando a gente extrai o dente do siso, né, que popularmente todo mundo fala que ele é o dente do juízo, a gente perde o juízo? Olha, é uma ótima questão, entendeu? Mas vamos entender agora, o papo vai ser sério. Se você tem alguma dúvida, faça aqui do seu Mais Saudável o seu consultório médico particular, tá? A gente já entendeu o porquê que ele aparece tardiamente e a importância desse dente. Mas tem pessoas que, de repente, o siso não se manifesta, ele não vai nascer em algumas pessoas? Isso pode acontecer? Sim. Existe uma diferença muito grande em não ter o dente do siso e ele não nascer. Muitas pessoas acham que não tem o dente do siso simplesmente por ele não ter nascido, por ele não ter erupcionado. Mas eles podem ter o dente do siso incluso, impactado. E a pessoa, o paciente, ele só vai saber se realmente tem ou não indo ao cirurgião dentista e fazendo um exame de imagem, uma radiografia. Certo. Né? Então acontece muito disso, eu não tenho o dente do siso. Na verdade, muitos têm e não sabem que tem, e ele está lá incluso, podendo causar, como a gente estava comentando, uma série de problemas, patologias, cistos, tumores, cárie, uma série de problemas para o paciente. E aí a gente tem a posição do dente do siso, como ele pode aparecer nessa radiografia que o doutor acabou de falar. Pode colocar a tela para o Brasil também, porque daí vocês vão acompanhando em casa, tá bom? Olha aqui, as posições do dente do siso. Primeiro, gente, é esse aqui, ó, que é impactado na posição inclinada. Que é esse aqui, doutor? Esse primeiro que aparece aqui? Nós chamamos de mésio angulado também, porque ele está inclinado para mesial, para a região anterior da boca. Tá, quando ele tá assim, desta forma aqui, gente, é esse primeiro que você tá vendo aí inclinadinho na sua tela, tá bom? Esse dente, ele fica mais difícil de ser extraído? Se você for comparar com o segundo, por exemplo, que está na posição vertical, com certeza fica fácil de quem está vendo entender que é um pouco mais, vai ser um procedimento um pouco mais difícil o primeiro do que o segundo. Perfeito. A técnica é um pouco diferente. E acontece o mesmo com o terceiro, que está na horizontal, né? Impactado. O terceiro, que é isso. esse impactado na posição horizontal, a gente percebe que ele está muito fundo, né? É isso. E aí? Na verdade, ele pode estar em diversas alturas, tá? Aí ele está praticamente não, ele está encostado na raiz do outro dente. Essa é uma situação em que a extração está mais do que indicada, porque pode causar uma reabsorção da raiz do dente vizinho, por esse contato de um dente com o outro. Perfeito. A última aqui, que é essa impactado na posição vertical, eu acho que assim como essa segunda, fica mais tranquila a extração, correto? A diferença do segundo para o último é apenas a questão do tecido que está recobrindo o dente do siso. No último ele tem um pouco mais de tecido recobrindo, no segundo ali ele está parcialmente erupcionado. Mas clinicamente e cirurgicamente o procedimento é o mesmo. Perfeito. Agora, qual é o problema dessa primeira fotografia, dessa primeira imagem e da terceira imagem? Quando tá assim, por exemplo, o dente, eu fico imaginando que aqui na primeira imagem, ele está em contato com o outro dente. Sim. Então, automaticamente, para cariar um com o outro, para inflamar, fica muito fácil, não Sim, fica, doutor? pode ocorrer cárie no dente do siso e no segundo molar, que é o dente vizinho. Né? Pode ter perda óssea nessa região entre o segundo e o terceiro molar, que é o dente do siso. Cisto, pode ocorrer um cisto que é relativamente até comum, chamar de cisto dentígero, associado a um dente do siso incluso e outros dentes inclusos também. Um pouco, casos mais raros, mas até tumores. Então, uma série de problemas podem acontecer em relação aos dentes do siso nessas posições. Agora, a gente estava conversando também aqui durante o intervalo e uma questão me chamou muito a atenção, que essa cirurgia, ela pode ser feita antes desse dente aparecer, antes dele nascer, e o que facilita muito, né? Na verdade, por exemplo, voltando na imagem, o terceiro caso, que é um dente do siso na horizontal, ele não vai nascer. Ele não vai nascer, Ele não vai nascer. exato. Então, ele vai ser necessariamente extraído sem ter nascido. Agora, se ele está num estágio ali inicial da formação das raízes, por exemplo, até 2/3 de raiz formada, é uma época muito boa para fazer a extração, porque facilita o procedimento. Porque normalmente, quando tem a raiz completamente formada, vai ser um dente maior, normalmente a raiz dilacera, ela tem algumas curvas, e isso tudo dificulta um pouco mais o procedimento. Então, assim, quanto antes puder fazer, sabendo que há uma indicação já para extração,
melhor. 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 O dente do siso, por exemplo, ele prejudica em muito o alinhamento dos outros dentes da arcada, correto? Sim, mas se você for fazer uma avaliação naquele posicionamento onde ele se encontra mais vertical, você pode até inferir, isso precisa fazer uma avaliação clínica e até mesmo radiográfica, porque muitas vezes esse dente ele vai nascer naturalmente na boca, sem comprometer os dentes vizinhos. Então ele vai entrar em função. Só que é muito incomum nós termos a população com todos os dentes na boca, inclusive o siso, em posição e funcionando. Quando o dente ele está inclinado, ele promove uma força de irrompimento, ele vai forçando para nascer. E existem algumas teorias que dizem que essa força que o siso aplica durante o processo de irrompimento nele, no processo que ele está nascendo, acaba promovendo pequenos giros em dentes vizinhos. Então, tem muitos pacientes que dizem, doutor, meus dentes quando eram mais jovens, eles eram bem alinhadinhos, eles eram bem retinhos, e depois que nasceu o siso, ele começou a ficar mais torto. Isso é uma teoria, sim, mas também tem outras situações associadas a esses dentes mudarem de posição. Porém, um dente que ele está numa posição desfavorável, é óbvio, ele não vai nascer. E se uma pontinha desse dente já apareceu na boca, a gengiva já abriu, fica muito fácil de acumular placa naquela região. Quando a gente se alimenta, resto de alimento para ali pode gerar uma gengivite, que é um quadro de inflamação na gengiva, pode gerar cárie. E o problema não é só ficar uma cárie no siso que vai ser extraído. O problema é pegar uma cárie no dente que está bonzinho na boca, exatamente, né? que está próximo e bom, saudável. Sim. O doutor falou aqui da questão da gengiva também, a gente vai falar hoje aqui no programa sobre a retração gengival. Sabe quando você toma, de repente, algo quente ou frio e sente aquela sensibilidade? Isso pode ser a retração gengival, muitas vezes e a gente vai entender daqui a pouquinho também. Mas, você falou do siso, dessa questão da higiene, quem que trouxe aqui esses dentes bonitinhos? Foi você, doutor? Foi você, doutor? Vem cá, doutor Davi. Porque aqui, eu acho que é legal a gente mostrar, por exemplo, você que está em casa, você que tem o dente do siso, que você percebe ele apontar aí, e aí você fala, poxa, como é que eu devo higienizar esse dente até o momento da extração? Como é que deve ser feito, doutor? Ok, toda higienização, ela deve ser primordialmente feita com a escova, né? Tá. Uma escovação com uma cabeça pequena, então quanto menor a cabeça, você consegue chegar mais fácil no acesso do siso que está lá atrás. A cerda macia, porque não afere mais a gengiva. E é provado que é o número de repetições na escovação que promove a limpeza. Não é a força. Muitas vezes você força a escova com força, a gengiva acaba se ferindo, sofre, forma um processo inflamatório, pode gerar uma recessão, uma retração nessa gengiva. Então é importante você ter uma escova com cerda macia, uma cabeça pequena, que seja possível de acessar aquela região. Agora, uma questão, doutor. Eu já escutei muito assim, ó. Por exemplo, você deve escovar o dente assim ou fazendo tipo uma escovinha assim, sabe? Limpando, uma varredura assim, ó. Sim. Ou assim, ó. Só no movimento circular. Qual é o movimento correto? Tem técnicas diferentes. Tem alguns autores preconizaram maneiras diferentes de se escovar. Porém, uma escovação que você faz exclusivamente no sentido horizontal, você não está removendo a placa interdentária entre um dente e outro e nem que se encontra na margem da gengiva. Então, muitas vezes você só escovar horizontalmente, às vezes você está só espalhando a sujeira. Não adianta de nada. Exato. Então, é ideal que a escova esteja penetrando suavemente o sulco gengival, a margem da gengiva, em uma angulação de aproximadamente 45 graus. Você não entre reta com ela, você penetre inclinada. E você faça a remoção no sentido vertical. Isso é o ideal. Claro que você não tem muita técnica no começo, você muitas vezes acaba se perdendo na escovação. Então, a escovação em sentido rotacional acaba facilitando pela própria movimentação da mão. Mas sim, o ideal é que a cerda da escova penetre levemente o sulco gengival e a região interproximal, entre um dente e outro. Entre um dente e outro. Aí Sim. você falou que pra gente chegar e fazer a higiene correta aqui dos dentes do siso, que estão lá escondidinho, a cerda tem que ser menorzinha, certo? A escova tem que a cabeça achar... da escova é menor. Menor. Perfeito. Agora vamos pra fita dental, pro fio dental, enfim, o que você gosta de usar aí na sua casa. Como é que a gente deve fazer, doutor? Muita gente
vai com o fio e só faz isso aqui. Tique, 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 tique e puxa, certo? Como que a gente deve fazer? Limpa para um lado e puxa, limpa para o outro e puxa. Qual é o movimento correto para usar fita ou fio? Sim, idealmente é bom que você tenha um bom pedaço de fio dental disponível. Eu Tem gente adoro que pega pegar só um grande. pedacinho assim e não tem a técnica para você chegar, por exemplo, no fundo, no dente do siso. Então é bom que você pegue um pedaço. A gente sempre sugere enrolar numa mão, na mão direita, que eu sou destro, e outro fazer uma voltinha na mão esquerda. Aí você tem disponível esses seus outros 2 dedos aqui, que eles te dão um controle maior da ação do fio. Ok. E aí, cada vez que você vai passando o fio dental, você vai desenrolando de um dedo e enrolando no outro. Desenrola de um dedo e enrola no outro. Porque muitas vezes você não leva bactéria, sítio de resíduo alimentar, para o dente vizinho ou para o outro local. Também tem gente que tem o hábito de passar o fio dental e lamber o fio dental. Então, isso é muito desagradável. Tirou a placa, joga fora a sujeira, tira o pedaço do fio dental, pega outro. Tá, ok? Então, vamos lá. Idealmente, você insere numa região entre um dente e outro, traz o fio para a região do dente da frente, faz um movimento de fricção e remove. No mesmo espaço interdentário entre um dente e outro, você força o fio dental para a região do dente vizinho. Então, você removeu a placa de um dente e de outro. Tem a nossa correria do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente, vou passar rapidinho aqui, só passo, tiro, põe. Se você está nessa pressa toda, pelo menos passe, puxa para um lado, antes de tirar, para você não ter que ficar mirando o buraquinho do dente do outro, passa já no outro lado e remove. Você já cobriu as 2 áreas dos 2 dentes vizinhos. Eita, excelente. Cada dica boa, viu, gente? Ó, tem que manter o seu dente do siso que tá lá no fundinho, assim como todos os outros, higienizado, limpo, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo. Dá tempo aí de você pegar o telefone e participar com a gente. Você sabe que hoje a gente está falando aqui sobre o dente do siso, que é o dente do juízo, e daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a retração gengival. Você, de repente, toma um geladinho, toma água quente. Ai, que sensibilidade chata, né? O que é isso? Tem dúvida? Então pega o telefone e liga pra gente, 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Você sabe que quem liga, quem participa, no final do mês, olha o que vai chegar aí na sua casa, que coisa mais linda, essa prancha. Que a gente faz aí o Babyliss, deixa esse cabelo cacheado, bonito, que toda mulher adora. É sua, presente aqui da Família Mais Saudável pra você. E também você pode participar com a gente através da nossa página do Instagram, que é o @maissaudáveloficial. Eu vou para um rápido intervalo, você não descola, que eu vou e volto voando, te deixando como? Mais saudável. Me espera.